Então, esse primeiro assunto é uma introdução ao curso. A gente vai falar basicamente do que trata o curso e introduzir a noção do transformer, que é a arquitetura de rede neural que se usa para processar a linguagem natural hoje em dia. Nem sempre foi assim. Esse assunto dessa apresentação é tirado, então, do capítulo 1 daquele livro que eu estou chamando de TWW. Bom, essa história de processar a linguagem natural é bastante vaga. No fundo, a gente tem que ser um pouco mais preciso do que isso. Quando a gente fala de processar a linguagem natural, a gente pode estar falando de tradução automática, coisa que funciona muito bem hoje em dia. Se vocês pegarem um cardápio em chinês e apontarem o Google Translator para lá e pedirem para traduzir para português, tem uma boa chance dele funcionar. Então, a capacidade dessas ferramentas fazerem a tradução automática hoje em dia é fantasticamente boa. É, às vezes, inacreditável. Outro assunto que é bem comum quando a gente trata de linguagem natural é resumir texto. Simplesmente eu dou lá um texto para a ferramenta me produz um resumo daquele texto, né? Quando eu digo a ferramenta, é equivalente ao que eu estou escrevendo aqui, um modelo. Ou seja, o modelo é o modelo linguístico que permite você fazer resumo de texto, né? E esse modelo tem uma implementação de um jeito ou de outro que a gente vai ver ao longo do curso. Um outro assunto que é bem popular é a noção de vocês fazerem análise de sentimento ou polaridade, né? Você pega um monte de tweets e quer saber quais são os tweets que falam contra ou a favor de determinado assunto. Isso é um problema de classificação, no fundo. Você está classificando as sentenças em a favor ou contra alguma coisa. Mas é uma aplicação bastante popular de processamento de linguagem natural. Outra coisa um pouco mais complicada é inferência, né? Você coloca uma série de afirmações e quer saber se uma afirmação decorre logicamente das outras ou se uma afirmação contradiz um outro conjunto de afirmações. Isso é bastante mais complicado do que os três assuntos anteriormente, né? Embora seja bem complicado fazer tradução de máquina, a gente vai ver que isso, de fato, pode ser feito automaticamente. Então, são aplicações bem tradicionais de processamento de linguagem natural e úteis, né? Mas tem outras um pouco mais específicas que têm a ver com estrutura linguística. Uma delas é extrair relacionamento, né? Quando você, numa sentença, afirma que fulaninho é, votou no ciclaninho, existe ou fulaninho é do partido não sei das quantas, ou fulaninho é casado com beltraninho, isso tudo tem a ver com relacionamentos entre entidades. E, no fundo, uma particular tarefa seria você descobrir qual é o relacionamento entre as entidades. Isso é relativamente complicado. Normalmente, era tratado de forma separada do problema seguinte, que é o reconhecimento de entidades. Você, numa frase, pode reconhecer que um determinado termo, na verdade, é o nome de uma cidade. Um outro termo é o nome do aeroporto. E aí você pergunta se o aeroporto é localizado na cidade. Tipicamente, o reconhecimento de entidades nesse sentido era feito de uma forma autônoma e extração de relacionamentos de uma forma separada. Existem trabalhos onde você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você analisa a sentença e, à medida que você vai reconhecendo o que denota uma entidade de uma certa classe, você também reconhece que um outro termo é um relacionamento entre dois objetos de classes diferentes ou da mesma classe. Então, são problemas um pouco mais exóticos, mas bastante úteis na hora de você analisar texto. Uma outra questão que é fácil de explicar, difícil de implantar, é tratamento de pronomes. Esse exemplo aqui, né?
quando você diz que o John made sure to thank Susan for the help she had. Bom, o she aqui se refere a quem? Esse she se refere a Susan ou a John? Depende um pouco do que o had se refere, se given ou received. E o help é numa direção ou na outra. Então, não é muito claro. O she aqui se refere a Susan, o objeto, ou ao sujeito da frase, John, né? Diz a boa prática de escrever que o pronome aqui, esse she é o sujeito dessa she had. O John é o sujeito dessa outra frase que termina aqui. Diz a boa prática que o pronome deveria se referir, quando ele é o sujeito, deveria se referir ao sujeito da outra frase, e não ao objeto da outra frase. Então, se você seguir essa prática, já te dá uma pista que o she se refere a John, não a Susan. Mas alguém pode não seguir essa boa prática e o she se referir mesmo a Susan. É difícil a gente desambiguar essas coisas, mas tem algoritmos para isso, né? E a outra coisa que é um pouco mais geral, né, é você dar uma frase, identificar que papéis os termos têm naquela frase, né? Quando aconteceu alguma coisa, onde aconteceu alguma coisa, quem fez o que para quem. Então, isso aqui são perguntas que são pertinentes às frases. Então, você pode ter dentro de uma frase, identificar trechos dela e responder essas perguntas. Isso aqui aconteceu ontem no aeroporto Santos Dumont. O tempo fechou, o aeroporto ficou fechado. O que ficou fechado? Where? O aeroporto. Quando? Ontem. Né? O que aconteceu? A tempestade fechou o aeroporto. Então, essas coisas são básicas para você entender linguagem natural e são complicadas de a gente implantar. O último assunto dessa lista de problemas que podem ser tratados tem a ver com perguntas e respostas, ou chatbots, né? Isso virou moda de uns tempos para cá, por culpa do ChatGPT e outras ferramentas do Bard, que são muito boas em se engajar em diálogos com o usuário. Só que diálogo é uma coisa mais complicada do que parece. Primeiro, quando a gente fala de diálogo ou um chatbot, tipicamente a gente está pensando que o usuário pergunta ou interage em linguagem natural e ele espera que a resposta também seja em linguagem natural. Até aí não tem problema, seria um sistema de perguntas e respostas. O que é interessante num sistema de diálogo é que a resposta a uma pergunta ela não depende apenas daquela pergunta, ela depende das perguntas e respostas que se antecederam no diálogo. Então, o usuário interage realmente com o sistema vai guardando as respostas e as perguntas e respostas e chega num certo estado que identifica o que ocorreu até aquele ponto naquele particular diálogo. Então, a resposta depende não da última pergunta, mas ela depende da última pergunta do que aconteceu antes. Isso é mais complicado da gente implantar, mas é muito mais divertido, né? Então, quando a gente fala de question and answering como um problema ou uma tarefa específica, a gente está se referindo a essa situação mais divertida, digamos assim. Tá? Bom, todas essas... Quantos problemas eu listei? Já perdi a conta. 4 aqui, 8, 9. Tem outros que a gente podia listar. Mas esses 9 problemas, no passado, eles eram tratados de forma separada. Ou seja, você criava um modelo para analisar sentimento, você criava um modelo para resumir texto, e por aí vai. No começo dos tempos que eu estou falando, 70, 50 anos atrás, esses modelos que eu estou me referindo, eles eram escritos à mão. Era um modelo linguístico, né? Como é que uma frase ela é estruturada, através de regras que refletiam o que os linguistas entendiam daquela particular língua. Então era tudo muito manual, tudo muito ad hoc, tudo muito
específico para uma particular língua. De 1970 até começo da década de 90, as coisas começaram a melhorar um pouco, porque, bom, os computadores começaram a ficar bem melhores, é claro, mas você começou a poder criar sistemas para processamento de linguagem natural baseada em inteligência artificial, em modelos que a gente chamava de knowledge base. Na verdade, eram os mesmos modelos de regras, só que as regras eram mais sofisticadas e aquelas regras eram implantadas ou processadas por uma particular aplicação. Tá? Muita coisa se fez nessa época daqui e os sistemas começaram a ficar bastante complicados. As regras eram difíceis, às vezes, você entender o que estava acontecendo e criadas de uma maneira assim, bem ad hoc. Né? Não está funcionando, então a gente inventa uma regra nova. No final, fica uma barafunda que ninguém se entende. Mas se vocês já tiveram aula do curso de inteligência artificial e aprenderam alguma coisa de Prolog, Prolog é década de 70, tá? Prolog era tipicamente usado para processar a linguagem natural, porque você conseguia escrever programas Prolog que traduziam regras que a gente acreditava que fossem úteis para processar a linguagem natural. Mas isso foi muito tempo atrás, né? A gente está falando de coisas de 30 anos atrás, né? Bom, depois as coisas começaram a melhorar um pouco quando a questão de aprendizagem de máquina entrou em cena. Então, você começou a criar redes neurais, arquiteturas parecidas, capazes de processar a linguagem de uma forma que evitava essa confusão toda de criar regras. Isso aqui é muito difícil de fazer, não importa que seja suportado por algum modelo Prolog da vida, é muito difícil de fazer. Então, os modelos de aprendizagem de máquina, baseados em redes neurais, podem ter esse paradigma de fazer tudo à mão, criar regras, né? Mas isso, até bem pouco tempo atrás, era o que é possível fazer. Mais recentemente, esses modelos de aprendizagem de máquina começaram a ficar muito grandes, ficaram muito mais poderosos do que há 10 anos atrás. Hoje em dia, o que a gente tem, que é chamado desses Large Language Models, ou ChatGPT, baseado num particular modelo linguístico, GPT, né? Que tem bilhões de parâmetros. Tem desses Large Language Models, quando eu estou falando disso, esses sistemas com 500 bilhões de parâmetros. É uma coisa realmente muito grande. E só é possível dado o poder computacional que a gente tem hoje e dada técnicas de aprendizagem de máquina que suportam o treinamento desses modelos. O que a gente vai tratar nesse curso, naturalmente, são essas coisas daqui, né? Aqueles livros que eu comentei com vocês, eles todos são muito mais recentes, todos eles baseados em uma certa arquitetura de redes neurais chamada Transformer, né? Então, essas coisas que eu comentei aqui da década de 50, década de 70, década de 90, isso é passado. Isso aí é só para vocês saberem que um dia foi assim. O que a gente quer realmente tratar é o que foi feito nos últimos poucos anos, né? Esse, em particular, os Language Models, vale a pena comentar um pouco sobre eles, né? Então, não é uma rede neural. LLM, na verdade, é um modelo baseado em uma arquitetura que usa redes neurais, não é uma rede neural, né? O ponto é que esses modelos estão muito, muito grandes. Como eu falei, da ordem de bilhões, centenas de bilhões de parâmetros, né? Como se fosse um grafo gigantesco, né? E o que é mais interessante é que hoje a gente consegue treinar um modelo desses usando uma quantidade absurda de texto, tipicamente tirado da internet, usando alguma forma de automática de self-supervision, ou pelo menos semi-supervised learning. Tá? Essas técnicas, depois ao longo do curso, a gente vai falar um pouco delas. Então, tem duas coisas aqui nos LLMs importantes. Primeiro, é um modelo muito grande, e segundo, que ele é testado ou treinado
num número muito, muito grande de dados, né? Bom, só que quando esses modelos se tornaram disponíveis, tudo aquilo que eu falei começou a ficar obsoleto. Então, antigamente, você tinha um modelo para fazer tradução, um outro modelo para fazer sumarização de texto, outro modelo para fazer sentiment analysis, por aí afora. Isso hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem um modelo desses gigantescos e que você adapta para essas particulares tarefas, né? E simplifica muito o processamento de linguagem natural. Todos esses tradutores automáticos que vocês veem por aí é baseado nesse tipo de coisa que estou falando aqui para vocês, né? E um monte de outras aplicações que a gente vai olhar ao longo do texto, tá? Então, o nome do que é importante é a gente guardar essas siglas aqui. Essas siglas aqui é que é a grande revolução dos últimos, não anos, dos últimos meses, né? Essa ideia de ter um Large Language Model já tem uns 5 anos, né? Se vocês olharem essa timeline aqui, isso vem de 2018 aqui com o GPT, que é a primeira versão do que está por trás do ChatGPT. O BERT era o que o Google usava. E aqui tem variações ou extensões do BERT ou do GPT até esse ponto. O T5 não. O T5 é um outro modelo do Google, já 3 ordens de grandeza mais complicado do que o BERT. O T5 também já é uma coisa que foi obsoleta, se tornou obsoleta. Bem mais recentemente, isso aqui, se vocês olharem, esse modelo daqui foi publicado, disponibilizado há menos de um mês. Esse outro aqui foi há um ano e meio. Então, no último ano e meio, você teve uma série de modelos desses grandões, né, que revolucionaram completamente o trabalho em cima de processamento de linguagem natural. O mais conhecido é esse aqui, que é o que está por trás do ChatGPT. O 4 é uma versão melhorada desse daqui, que é o que está por trás da versão paga do ChatGPT. O Google, com o Bard, que agora está disponível aqui no Brasil, usa esse modelo, essa família de modelos aqui, o Palm M2, que teve uma versão um pouco anterior a ele, que era o Lambda. Esse Llama aqui, aquele bicho chamado Llama, é de propósito, né? O Llama e a versão nova dele foram desenvolvidos pelo povo lá do Facebook, Meta, né? Então, esse aqui, que é talvez o melhor modelo disponível hoje em dia, ele é aberto, ou seja, você pode baixar esse modelo e usar comercialmente sem problema nenhum. Todos esses outros modelos aqui não, eles são fechados, não podem ser, o Llama inclusive, eles não podem ser usados para fins comerciais, muito menos para competir com a própria OpenAI. Mas esse aqui pode, tá? Então isso aqui foi uma maneira de dizer o seguinte, olha, vocês estão cobrando caro por alguma coisa que alguém pode usar de graça, né? Isso depois a gente vai ver no final do curso. Então, a gente está falando de tecnologia, não é de 10 anos atrás, não é de 5 anos atrás, é tecnologia de menos de um mês atrás, né? Bom, como é que as pessoas chegaram? Como é que evoluiu essa coleção de modelos desde 2018, desses GPT, BERT, até esses modelos aqui? A gente pode dar uma ideia de uma forma bem simples e depois entrar em detalhes ao longo do curso. A primeira coisa interessante é que quando a gente fala de processamento de linguagem natural, a gente não está falando de texto, de uma sentença atrás da outra. Uma sentença, na verdade, é uma palavra atrás da outra, né? Então, a gente está falando de dados que essencialmente têm uma, um sabor assim de sequência, uma coisa atrás da outra, tá? Bom, uma rede neural típica para tratar isso já de algum tempo
as RNNs, as Recurrent Neural Networks. Isso é como se você tivesse uma redinha aqui e o resultado dessa redinha pudesse ser reinjetado numa outra redinha igual a ela. Você desenrolar essa feedback loop aqui é como se você tivesse várias redinhas cujo resultado fosse injetado na próxima, na próxima, na próxima. Aqui, esse input 2, 3, até o input T, são as palavras da sentença. Então, aqui é para dar uma ideia de que a primeira palavra é processada por uma rede que produz uma certa abstração, um certo resumo. Quando eu falo de estado é um vetor de números reais, tá? Que produz um certo estado que representa essa palavra. Depois, você chama uma outra redinha igual a essa, no fundo, que vai processar a palavra seguinte e abstrair num outro vetor e por aí afora. Então, no fundo, os RNNs, eles processam sequências de palavras. Em última instância, o que um encoder-decoder é, não é uma rede neural. Aqui eu já vou... Um encoder-decoder não é uma rede neural. Ele é uma arquitetura que tem uma RNN e uma segunda RNN. O que um encoder-decoder faz? Essencialmente o que o nome diz. Um encoder, ele vai pegar uma sequência de palavras, como essa aqui, transformers are great, com ponto de exclamação. Vai passar por dentro de uma sequência de redes neurais recorrentes e produzir um estado. O que esse estado é? Esse estado é um vetor que captura de uma forma concisa a informação que estaria nessa sentença. Meio misterioso isso, mas a gente vai descobrir um pouco como isso funciona nas próximas aulas. O que o decoder faz? O decoder pega esse estado e passa por dentro de outra coleção de RNN, por exemplo, essa aqui é uma coisa que foi treinada para inglês, essa aqui foi treinada para alemão. Então, essa vermelhinha vai pegar esse estado e produzir o que seria a tradução da sentença em inglês. Isso tudo é bem esquemático, viu? Não é exatamente assim, mas dá a ideia de que o encoder e uma arquitetura encoder-decoder faz o que o nome diz, ela codifica uma sequência de palavras de entrada, sentença de entrada, num estado, e o decoder é algo parecido que faz o processo inverso. Ele pega o estado e produz outra sequência de palavras. Supostamente, a tradução da sentença inicial. O problema nessa arquitetura é simples, né? O problema é que tudo depende de um estado só, né? O que não é muito bom. É como se você quisesse representar, desculpa, deixa eu voltar atrás. É como se você quisesse representar essa sentença, que por acaso é até pequenininha, num único estado. E depois esse único estado ser suficiente para produzir, para o decoder produzir a tradução dele. Isso é meio complicado, né? É mais fácil da gente imaginar que cada uma dessas redinhas aqui vai pegar uma entrada, ou seja, uma palavra, e produzir um estado. É como se essa redinha transformasse palavras em vetores de números reais, né? Bom, essa segunda redinha vai pegar a segunda palavra e fazer a mesma coisa. Só que a segunda redinha, no fundo, recebe como entrada a saída da primeira. Então, ela sabe que o or aqui não é usado de qualquer maneira, ele vem depois da palavra transforma. Então, esse estado aqui depende dessa palavra e da anterior. E por aí sucessivamente. Então, aqui já é mais fácil a gente imaginar como é que a arquitetura de tradução poderia funcionar, porque cada estado desses representa uma das palavras da entrada e o que veio antes dela, né? O great aqui é transformado nesse estado, mas não é o great separado do resto, é o great depois dessas duas outras palavras. E aí a gente tem o decoder que vai pegar todos esses estados e decodificar numa certa outra língua, alemão nesse caso aqui. Só que aí tem um problema.
Essas redes aqui vão receber, cada uma delas, nessa em cinzinha, vai receber como entrada todos os estados produzidos pelo encoder. Ora, esse número de estados pode ser grande, né? Então ficaria difícil você criar essa RNN considerando um número grande de estados. Para melhorar um pouco, Professor, oi, o seu e-mail é casanova@inf.puc-rio.br? é, Ok, pode usar obrigado. Casanova, PUC-Rio, também funciona do mesmo jeito. Bom, então, é, essa ideia de que uma rede dessas recebe como entrada todos os estados tornaria essa rede extremamente complicada. Então vem a noção de atenção. Atenção parece uma coisa assim mirabolante, mas não é nada. Atenção é simplesmente você pegar todos esses arcos aqui que levam os estados da entrada para a rede e colocar pesos nele, colocar números reais. Quanto maior o peso, mais importante vai ser aquele estado para produzir, ah, para alimentar a rede. Quando eu estou falando de parâmetros, 15 minutos atrás, na verdade, parâmetros são esses pesos. Como é que eu descubro quais são esses pesos? Isso faz parte do treinamento. Mas a noção de atenção é uma coisa mais específica. Ela simplesmente é a coleção de pesos que diz para a rede neural seguinte o que é mais importante para ela considerar. Nota que a própria rede neural também tem seus pesos internos, né? Então, o mecanismo de atenção é só isso, não é nada mirabolante, não. É simplesmente descobrir quais são os pesos que vão alimentar cada uma dessas redinhas. Bom, é, qual é o problema dessa arquitetura? A gente resolveu a questão de transformar um estado numa sentença. Esse estado tem que capturar muita informação. Que informação? A sentença de entrada inteira tem que ser codificada nesse estado. Aqui não. Cada uma dessas palavras e a sua posição dentro da sentença é transformada num estado que é dado como entrada para cada uma. Nota que essas quatro aqui é dessa aqui. Essa aqui teria outras entradas desses quatro estados por aí afora. Eu só estou representando essa cinzinha, mas tem para essa, para essa, para essa. Então, a gente tem esse mecanismo aqui para tratar esse número grande de estados aqui. Então, fica mais plausível a gente imaginar que a tradução vai funcionar. Só que aí tem uma coisa ainda ruim. A coisa ruim são essas setinhas brancas aqui. Eu transformei esses estados, mas essa arquitetura aqui do encoder ainda processa a primeira palavra e aí a saída da primeira rede neural é alimentada, é alimentação para a segunda rede neural e assim sucessivamente. Então existe a noção de processar essas palavras em sequência. Ora, qual é o problema disso? É que eu não posso paralelizar. Eu não posso paralelizar no sentido de eu não posso pegar a primeira palavra aqui e processá-la completamente. Não. A primeira até poderia. Eu não posso pegar a segunda palavra e processá-la completamente, porque a segunda palavra, por essa setinha branca aqui, depende da saída do processamento da primeira palavra. Então você tem que fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Então não dá para paralelizar o processamento dessas palavras de entrada. Isso é ruim na hora de você é, fazer o fine-tuning do modelo, né? Você descobrir quais são os pesos. Qual é a solução para isso? Ora, use um encoder que tem a mesma cara do decoder. Ou seja, o encoder é uma coleção de redes neurais, FF de feedforward, redes neurais bem feijão com arroz. Elas não são ligadas entre si. Nota que aqui tinha setinha, né? Aqui não tem setinha nenhuma entre as redes. Elas são desconectadas umas das outras. Como é que é essa rede aqui, por exemplo, que está associada nesse desenho simples à segunda palavra, ela leva em consideração a palavra que vem antes e a palavra que vem depois, através desse aresta aqui, que por sua vez tem os seus pesos.
Então, esse mecanismo de atenção aqui, ele é replicado no encoder. Então, aqui tem um monte de pesos que você tem que descobrir, os pesos dessas arestas. Aqui tem um monte de pesos que você tem que descobrir, os pesos dessas arestas. E aí você pode treinar essas coisas em paralelo. Não há ligação, não há ligação entre essas redinhas aqui, não há ligação entre essas redinhas aqui. Então, eu posso fazer essas coisas em paralelo. Eu posso descobrir quais são os pesos que vão rotular esses arestas de atenção, rotular as redes neurais e fazer tudo isso em paralelo. Isso é bem importante. A gente, nessa arquitetura daqui, consegue paralelizar o treinamento. O que é treinar? Treinar é descobrir quais são os melhores pesos que eu tenho que associar a cada uma dessas arestas. Essa arquitetura aqui é chamada de um transformer. Foi essa história daqui que permitiu a criação daqueles modelos linguísticos gigantescos. Tá? Bom, na verdade, os modelos... Deixa eu voltar aqui. Aqui aparece o BERT e o GPT, né? Como se os dois fossem transformers do jeito que eu acabei de falar. E aí a família deles aqui. Não é bem assim. O GPT, na verdade, é só o decoder. O GPT é só esse pedaço daqui. Ele não tem esse pedaço daqui. Tá? Então, ele é um transformer pela metade de um transformer, né? E ele é um modelo linguístico que ele tenta descobrir qual é a próxima palavra que caberia baseado nas palavras anteriores. O ChatGPT, a operação básica do ChatGPT chama-se Chat Completion. Quer dizer, qual é a próxima coisa que deve aparecer depois da sentença que ele já viu até aquele momento? Complete a sentença com mais uma palavrazinha e aí recorrentemente vai completando aquela sentença. Em última instância, é isso que o ChatGPT faz. Enfim, é o que eles dizem que eles fazem. Né? Na verdade, eles fazem muito mais do que isso. O GPT original, aquele de 2018, ele foi treinado num conjunto de livros que são disponíveis de forma aberta, livros que não foram publicados, mas que contêm uma quantidade grande de texto. Então, o GPT metade do transformer é treinado para um conjunto específico de texto. O BERT, que é o do Google, né, ele só usa a primeira metade do transformer, ele só usa o encoder. E a brincadeira do BERT é descobrir qual é a palavra do meio de uma sentença. Esse aqui é um modelo bem curioso, né? Por exemplo, se eu der essa sentença aqui, onde mas, eu tirei uma palavra da sentença, né? Então, aqui, essa palavra que ocorre duas vezes está omitida da sentença. A brincadeira do BERT é descobrir qual é a melhor palavra que deve substituir mask para que essa sentença seja plausível. Então, é um model no sentido de que eu mascarei uma palavra, que por acaso ocorre duas vezes, e olhando só para as palavras em volta, eu quero descobrir qual é a palavra que está faltando. E é isso que ele foi treinado. Parece meio mirabolante, mas o BERT é uma das coisas que funciona bem. Ao longo do curso, vocês vão poder usar o BERT. Né? Você faz download do BERT e adapta ele para alguma coisa. E aí, o BERT foi pré-treinado no mesmo book corpus, né, nesse conjunto de livros, e mais a enciclopédia em inglês. E existem outras variantes do BERT que foram treinados em outras versões da Wikipedia, né, versões em outras línguas. Aliás, a Wikipedia, para treinar um tradutor, ela é ótima, porque ela tem o mesmo verbete, aquele verbete em outras línguas, mais ou menos o mesmo verbete. Bom, isso aqui é para dar uma ideia, assim, muito superficial, o que são os dois modelos linguísticos que são os tataravôs dos modelos linguísticos que a gente usa hoje. Bom, aí tem um outro problema
quando eu digo, ok, esses modelos linguísticos assim grandões, eles podem ser usados para fazer outras tarefas para as quais eles não foram treinados. Bom, isso parece um pouco de bruxaria, mas você pode pegar o BERT, baixar o BERT e com um pouco de treinamento fazer o BERT e fazer análise de sentimento. Dado esse conjunto de sentenças aqui, você rotula quais são as positivas, quais são as negativas, cria um classificador usando o BERT e treina ele para classificar direitinho o que é positivo e o que é negativo. Pega esse modelo, que é o BERT, mais um classificador acoplado depois do BERT, e usa essa coisa para classificar um outro conjunto de sentenças. O que é isso? Eu peguei um modelo que foi treinado para alguma coisa, reaproveitei uma parte dele, no exemplo que eu estava dando, eu reaproveitei o BERT. Esse cara aqui tinha sido treinado para alguma coisa, eu aproveito a primeira metade e retreino ele para fazer outra coisa. Essa ideia de transfer learning é meio mirabolante, mas ela funciona. Você lá no Hugging Face tem a opção de modelos prontos. Então, o que eu vou fazer de Sentiment Analysis? Vai baixar um desses modelos, o Body A, um modelo lá qualquer, né? Pegar um dataset e rotular o dataset, ou, enfim, criar o seu próprio dataset com quais são as afirmações positivas, quais são as afirmações negativas, e criar um novo modelo, que seria o vermelhinho, a partir daquilo que você baixou e a partir desse dataset de treino. E aí você cria uma outra coisa diferente dessa, mas que reaproveitou uma parte daquilo que já existia. O Hugging Face tem uma quantidade astronômica de modelos pré-definidos lá que você pode baixar. Tá? Bom, isso parece estranho, mas ao longo do curso vocês vão poder exercitar essa arquitetura de Transfer Learning em várias situações. Bom, para completar essa discussão aqui, para quem ainda está acordado, tem alguns problemas com esses modelos, que eu estou chamando de modelos, ou ferramentas para processamento de linguagem natural, que é bom a gente saber. A primeira coisa que é bem óbvia, né, é que a maior parte desses modelos foi treinado para inglês. Alguns desses modelos, como o BERT o BERT que eu estou falando é o BERT em inglês, tem um BERT multilíngua, é um modelo um pouco diferente. Esse modelo um pouco diferente, eles aproveitaram o BERT e retreinaram o BERT em outras línguas. Tá? Então, majoritariamente é tudo feito para inglês. Em alguns casos, não, em alguns casos foram treinados para outras línguas. Só que essas outras línguas tem que ser alguma coisa que tenha um número de exemplos, ou seja, que exista muito texto na internet que a gente possa retreinar. Se a língua for alguma coisa muito rara ou pouco representada na internet, você não vai conseguir retreinar o modelo. Então tem essa limitação vamos reusar o BERT. Tá bom, não é o BERT que você vai reusar, é o BERT multilíngua, com não sei quantos parâmetros, que é adequado para o português, ou, sei lá, para o alemão. Tá? Então, isso é um problema. O outro problema é que nem sempre a gente tem datasets para treinar o que vocês precisam fazer. Tá? Então, você tem um conjunto de tweets em português que você quer treinar para ver se eles são contra ou a favor. Bom, tweet não é exatamente sentença em linguagem natural. Então, você tem que ter um número adequado, um número bom desses exemplos, à mão anotar se eles são contra ou a favor, treinar o modelo e depois usar esse modelo para analisar o resto dos tweets. Nem sempre os dados estão disponíveis, nem sempre os dados estão disponíveis em números suficientes para você fazer um retreinamento adequado. Então, língua é um problema, a gente está falando de linguagem natural, mas qual delas?
Dados disponíveis para retreinar os algoritmos é outro problema. E uma coisa que começa a ficar um pouco menos óbvia é que, quando a gente fala de linguagem natural, sentenças e tal, a gente está falando de sentenças relativamente pequenas. Se você começa a ter documentos muito longos, esses modelos linguísticos começam a se perder. Vocês já devem ter ouvido falar das alucinações do ChatGPT, né? Quando você começa a pedir ao ChatGPT para completar um texto, ele pode começar a se perder e produzir coisas que parecem texto razoável, mas que não fazem muito sentido se você olhar direitinho. Ou seja, processar documentos longos é um problema para esses modelos. A outra questão que deve ter ficado bem óbvia é que esses modelos muito, muito grandes, eles fazem alguma coisa, mas que depois você não consegue explicar por que ele fez, né? Isso em redes neurais é um suplício, né? Quando você precisa explicar por que o comportamento do modelo é esse ou assado, você provavelmente vai encontrar uma dificuldade muito grande. Se a gente está falando de uma arquitetura com bilhões de parâmetros, vocês não podem imaginar que criar uma explicação seja algo minimamente factível, né? Então, um modelo é uma caixa preta mesmo, a opacidade nesse sentido de uma caixa preta. Ele faz e a gente acredita que ele faz. Testa. A segunda questão, a terceira questão que eu coloquei em vermelho é um pouco mais delicada. Quando a gente está falando desses modelos linguísticos, aí esses são modelos linguísticos que foram treinados tipicamente com dados disponíveis na internet. Vocês devem ter ouvido falar por aí de problemas de direito autoral, porque o seu modelo foi treinado com coisas que tinham direito autoral, blá, blá, blá. Tá bom, isso é um problema. Mas pior é a quantidade de absurdos que existem publicados na internet. Então, se você não for cuidadoso, o seu modelo linguístico vai refletir esses absurdos. Absurdos de todo tipo que vocês podem imaginar disponíveis na internet. Isso contamina os modelos. Então, o Google, o OpenAI e outros desses grandes fornecedores, desses grandes modelos, têm uma preocupação muito grande em filtrar o que eles chamam de conteúdo tóxico da internet. Eu vou ter a oportunidade de falar isso bem mais adiante no curso, quando a gente chegar no final de outubro. Mas é uma preocupação bastante grande não deixar que o conteúdo tóxico da internet contamine, entre aspas, esses modelos. Tá? Bom, o que aquele conjunto de tarefas que eu mostrei para vocês, aquele nosso plano de trabalho, no fundo, fala? A gente tem uma coleção de fundamentos desses modelos, desses transformers, que a gente vai ver, em parte, isso aqui é o Vector Semantic Embedding, é o assunto da próxima aula. Em parte, a gente vai atacar esse problema da anatomia dos transformers e um pouco de fine-tuning. Criar transformers do nada, a gente não vai tocar nesse assunto. Eu preferia separar aplicações desses modelos e a gente se concentrar nessas aplicações, principalmente desses modelos mais recentes, que eu estou chamando de LLM. Então, tem uma parte de fundamentos e uma parte de aplicações. Cada uma daqueles pares de apresentações que vocês vão ter que fazer tem um pouquinho disso daqui e um pouquinho disso daqui. Por isso, são duas aulas. Então, de novo, essa apresentação aqui é essencialmente o primeiro capítulo desse livro que eu estou chamando de TWW. Ok? Bom, então, qual é a tarefa de vocês? Deixa eu desligar.